Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VISC11, o VISC11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de shopping center. Na data em que eu gravo o vídeo, este fundo está sendo negociado a R$ 112. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,28%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,88, ou seja, 12% de desconto. Ele está abaixo do valor que ele teoricamente valeria. É um fundo que negocia uma liquidez alta, né? Ele negocia uma média de 5.290.000 por dia. E é um fundo que vende uma variação positiva de 3,39% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo, como a maioria dos fundos no mercado estavam sendo negociados com bastante euforia. No final de 2019, esse fundo estava ali próximo de R$ 118 e chegou a bater picos de R$ 140, R$ 143. Vindo a situação pandêmica, as suas cotas foram jogadas para algo na casa de R$ 75, R$ 72. Entre aspas, rapidamente as suas cotas se recuperam e o fundo começa a ser negociado numa faixa de 100, chegando a picos ali próximos de R$ 120. Contudo, durante a situação pandêmica, né, como ela foi se estendendo, houve um arrefecimento e as suas cotas começaram a cair e chegaram a ser negociados na casa de R$ 100. Durante o período eleitoral de 2022, as cotas do fundo esboçaram uma pequena recuperação, chegando ali na casa de 116, 118 reais. Passadas as eleições, as cotas arrefeceram novamente e voltaram para patamares próximos de 100 reais, mas desde o janeiro, fevereiro de 2023 para cá, o fundo entrou num cenário de recuperação, vindo a ser negociado ali próximo de 120 durante um bom período, e agora, mais recentemente, as suas cotas arrefeceram para esse patamar de novo, na casa de 112, mais ou menos, né? Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, CNPJ, o fundo para investidor em geral, ele é de mandato renda, ele é fundo de shopping, fundo de tijolo, por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e a vacância também nós vamos ver lá dentro. É um fundo que conta hoje com mais de 352 mil cotistas e mais de 28 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 127 e é um fundo que vale também 3 bilhões e 666 milhões. Fiquem atentos a esse patamar aqui, ó, de R$ 127, que depois eu vou tecer um comentário em relação a isso aqui. O último dividendo entregue pelo fundo foi de 85 centavos. Também vou falar sobre esses dividendos lá dentro do relatório gerencial. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Lá antes da situação pandêmica, esse fundo estava entregando um dividendo um pouco elevado, mas em razão que esse fundo não estava tão bem cotado assim. Ele chegou a entregar alguns dividendos na casa de 0,8, mas em razão da situação pandêmica, os seus dividendos chegaram a cair para algo na casa de 0,20. Quando ele esboçou um cenário de recuperação, ele ficou um período ali entre 0,6 e 0,8. Mais precisamente ali, 0,7. E aí somente a partir de final de 2022 para cá, que a média do dividend yield do fundo começou a ter esse patamar mais próximo desse 0,8. As últimas duas entregas do fundo deram uma arrefecida aí e representam em dividend yield, né, 0,73 e 0,75. Nominalmente dizendo, aí sim, as entregas do fundo eram mais ou menos na casa de 60 centavos. Ocorreu a situação pandêmica, as cotas, os dividendos derreteu, né? Diminuiu bastante, mas o fundo veio numa boa recuperação em relação à distribuição de dividendos. Chegou a distribuir até R$1 recentemente e atualmente caiu para um patamar de 85. E lá dentro do relatório gerencial a gente vai ver que atualmente um patamar mais sustentável no fundo é na casa talvez de 0,80. Ainda assim, comparativamente a dividendos na casa de 60 centavos em 2019 para hoje, que seja mais ou menos 80 centavos, eu considero ser uma boa recuperação aí do fundo. Quando se investe em fundos de tijolos, nós devemos buscar duas situações. Que o patrimônio ele tem uma apreciação, que os seus imóveis valorizem, tá? E também deve-se buscar que os dividendos, que é o aluguel que o fundo receba, com o passar do tempo, eles sejam crescentes. Então, o dividendo aqui, na minha opinião, está ok, atrativo.
Agora, apesar desse fundo ter uma valorização, na minha humilde opinião, é uma valorização muito ínfima, tá? Por quê, Amu? Esse fundo existe desde 2014, ele é um fundo de base 100. E de 2014 para cá, um fundo ter um patrimônio que só valorizou R$25, sabe? Eu acho muito pouco. Então, eu acho que esse é um dos pontos para talvez esse fundo não estar sendo negociado mais próximo do seu VP ou até mesmo com ágio em cima do seu VP. Continuando aqui, a gente vê, né, as entregas do fundo. Atualmente caiu do patamar de R$1 para 85. E esse fundo só está entregando esses dividendos altos aí porque ele teve venda de ativo. Então é um não recorrente que ele está conseguindo oferir aí. Então no dia 31 de julho, o fundo pagou no dia 14 de agosto esse dividendo de 85 centavos. Como esse vídeo é gravado com antecedência, né? Quando ele for ao ar, seguramente já vai ter sido anunciado os dividendos lá em agosto para serem pagos em setembro. E aí, acredito eu que o fundo, no mínimo, mantém esses 85 centavos, podendo, inclusive, voltar a patamares de R$1. Pelo menos até o final do ano, a guidance aqui, o que a gestão entregou, né? É que o fundo pode entregar entre 80 e R$1. Mais abaixo aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, nos últimos 5 anos, o fundo vem com a rentabilidade de 44%, o CDI do período 47%, o IPCA 33%, o IFIX 28%, e o EDIV, que é o índice de dividendos das ações, de 66%. Então, nesse quesito, a rentabilidade também não está tão boa assim, mas menos mal, né? Que ela está próximo do CDI do período. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio, torne-se membro aqui do nosso canal. É um valor barato, irrisório, acessível, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, né? Mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, versátil, e ele ajuda bastante no controle dos ativos e até mesmo na declaração de imposto de renda. Adquira essa planilha, porque além de ser um ótimo produto, você também vai estar apoiando o canal financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, de introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquire os e-books, porque além de ser um ótimo produto, também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, que é um relatório bem recente aí da gestão. Aqui a gente vê o índice do fundo, né, do relatório, e a gente vê algumas informações. O fundo vale atualmente R$ 127,00 e as taxas cobradas, ele tem 352 mil cotistas, e as taxas cobradas, que é interessante a forma como eles colocam, ó. Se o fundo tiver até 1 bilhão, cobra 1,35% de taxa. Sobre o valor que exceder 1 bilhão até 2 bilhões, cai para 1,20%. Então, até 1 bilhão vai pagar 1,35%. Isso aqui não tem o que fazer. E aí, por exemplo, esse fundo tem mais de 3 bilhões, né? Então, sobre o que excede esse 1 bilhão, ele paga uma taxa de 1,05%. É complicado. Eu acho que a taxa tinha que ser decrescente, ainda mais que o fundo é um fundo gigantesco, né? Mas quem sou eu? Aqui ele fala sobre a distribuição de 85 centavos, que eles tiveram um resultado não recorrente aí, sobre vendas de ativos, né? E eles falam que teve um aumento nas vendas das mesmas lojas em comparação ao período anterior em 8%. Aqui a gestão traz um cenário macro. Eu vou pular toda essa parte, mas eu sugiro que se você tiver o fundo ou quiser entender a cabeça de gestão, né? Como que eles estão pensando em relação ao cenário macro. Vou pular toda essa parte aqui. Nessa parte de baixo ele fala sobre atualizações do desempenho. Então, em julho, o fundo auferiu de resultados 85 centavos, enquanto o resultado gerado foi de 1,22. Parte do resultado gerado é proveniente de ganho de capital. Aí ele fala, ó, presta atenção. O resultado recorrente no mês foi de 73 centavos. Após a distribuição, o fundo ainda conta com o resultado de 75 centavos. Então, ó, a situação do fundo, teoricamente a capacidade operacional do fundo não é nem os 80 que eu achei, né? Seria 73 centavos de capacidade operacional. Aqui ele fala sobre o NOI, que é a capacidade operacional dos shoppings que ele tem no seu portfólio, né? Sobre as vendas das mesmas lojas e tal.
Essa parte eu também vou pular. E aqui a gente vê o seguinte, performance do fundo. Ele traz a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então, em julho, o fundo teve como receitas de 24 milhões, despesas com alavancagem. Ó. Ele tem dinheiro parado em caixa, rendeu 2 milhões e 700 mil, e as despesas financeiras, 3 milhões. Então, por enquanto, abateu bastante das despesas do fundo aí. As taxas do fundo aí, 3 milhões e 124 mil. E aí a gente vai calcular aqui o que essas despesas aqui, ó, de 3 milhões e 124 mil, representam frente ao total que o fundo receitou, de 24 milhões e 963. Eu vou somar esse valor com a receita financeira, tá? Vou somar os dois, porque querendo ou não, isso aqui também é receita do fundo. Então aqui, ó, 24.963 mais 2 milhões 729. Total de receitas, 27 milhões 692. Então vamos lá, ó, 324 vezes 100, dividido por 27, 692. Então as despesas do fundo estão na casa de 11,28, que eu já considero ser uma despesa careira, né? Acima de 10 até 15 é aceitável, mas já entra no campo de ser careira. Continuando no relatório, ele mostra as distribuições e que, mesmo distribuindo R$1, ele vinha comendo as reservas, recebeu outro valor, né, de não recorrente. Aumentou suas reservas e a gente vê que essas reservas quase zeraram e agora ele aumentou de novo um pouquinho as suas reservas. Continuando no relatório aqui, a gente vê a guidance que eu falei, né, que está entre R$1,80 até o final do ano, mas se ele continuar dessa forma, ele tende a consumir um pouco dessas reservas aí, né? Vamos ver como é que o fundo vai se comportar. Aqui a gente vê a rentabilidade, essa parte eu costumo pular, mas vindo aqui para baixo, ó, o fundo vem com rentabilidade até interessante desde outubro para cá. Uma rentabilidade de 94%, enquanto o IFIX foi de 51%, e o CDI deve ter sido um pouco acima desse percentual aí, que está ali bem próximo do IFIX, né? Então, no longo prazo, desde 2017 para cá, o fundo vem com uma boa rentabilidade. Aqui ele traz o quanto que o fundo vem negociando, o valor de mercado dele, né, de 3,2 bilhões de valor de mercado, e atualmente o fundo tem ali 352 mil cotistas, que é um número bem expressivo de cotistas. A gente vê o portfólio do fundo, é um fundo que tem hoje um portfólio, os seus imóveis valem 3 bilhões e 800 milhões, o fundo tem em caixa 386 milhões, mas ele tem de dívidas um valor alto, 627 milhões. Outros valores a receber aí, 52 milhões. Quando você pega essas dívidas e desconta do resto do patrimônio, cai para o patrimônio líquido 3 bilhões e 662 milhões. Aqui a gente vê sobre as dívidas, né, sobre os CRIs que ele possui de alavancagem e o cronograma de pagamento dessa dívida do fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós o que você acha a respeito desse fundo. Você gosta dele? Gosta da gestora? Acha que eles fazem um bom trabalho aqui no fundo? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, não acho que esse está entre os melhores fundos de shopping, apesar de eu ver bastante gente falando a respeito do fundo. Eu vejo que o fundo não teve uma boa valorização dos seus imóveis e que, vamos supor que esse fundo comece a entregar algo na casa de 70 e poucos centavos. Frente a um patrimônio de R$124, eu acho que seria um dividendo muito baixo, sabe? Então, eu não tenho interesse de ter. Acho que existem muitos outros shoppings melhores do que esse. Apesar de eu não gostar da XP, o fundo da XP eu acho infinitamente melhor do que esse aqui. A gente tem fundos como o MOL 11, como o HSML, como o HGBS, que na minha opinião são fundos aí que vêm performando bem melhor do que esse aqui. Agora, o fato de eu estar falando essas situações a respeito do fundo, não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude o ativo e chegue você às suas conclusões para ver se é algo que se adequa ao seu perfil. Nós temos um canal secundário e o nosso objetivo aí é chegar a 1000 inscritos para monetizar esse canal. Então, se você quiser nos apoiar, vá ao canal Monotícias e se inscreva. Atualmente nós temos 73 inscritos, estamos tentando chegar aos 100. Desde já, muito obrigado a vocês que vão lá e se inscrevem. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas.
Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gestão traz um comparativo do resultado do fundo frente a outros meses. Então a gente vê que ele vem conseguindo performar na maioria dos meses superior ao ano passado. No NOI, que é o resultado operacional, nas vendas também. A gente vê o aluguel, fluxo de veículos, até a inadimplência está costumando ser bem menor. Os descontos agora está precisando dar menos descontos. A taxa de ocupação deu uma breve melhorada, né? Ela chegou a patamares de 94% e agora está bem próximo desses 94%. O ideal é chegar pelo menos a 95%, para que o fundo tenha no máximo 5% de vacância, né? A gente vê que é um fundo bem pulverizado em números de shoppings, tá? Ele tem muitos shoppings e a participação desses shoppings no resultado do fundo também não é algo tão expressivo. O shopping tem maior participação, esse Prudente, que ele representa 12% das receitas do fundo. Então o restante é bem pulverizadozinho aí. Além do mais também, o fundo tem participação, entre aspas, né, pequena em cada um desses shoppings. Então aqui a gente vê por estado, né, São Paulo é a maior concentração dos shoppings, mas ele também tem diversos outros estados. Tem diversos administradores de shopping e o fundo ele é minoritário na maior parte dos seus shoppings. Em apenas 31% do shopping, o fundo tem participação sim majoritária. Continuando aqui é um ponto interessante, eu vou contar com vocês, tá? A gestão falou o seguinte, que o fundo tem 29 shoppings em 15 diferentes estados. Mas, se a gente contar aqui, ó, vou contar com vocês, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Continuando. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 com 4, ó, 28, 30. Então, assim, ou algum desses shoppings aqui saiu do portfólio e ele não tirou, ou ele errou ali em cima, ele não tem 29, ele tem 30. Então, assim, ó, Shopping Prudente Shopping, o fundo é 13%, esse fundo gera de resultado pro fundo aí, pro NOI, né? O mais interessante seria ver qual a participação do fundo nesse portfólio, né? Se ele é dono de 1%, 2%, não necessariamente esse ativo gerar 13% para o resultado do fundo, significa que o fundo tem 13% de participação nele, tá? Não é a mesma coisa. Mas aqui a gente vê o quanto o fundo tem de participação nos imóveis aí, um por um, tá bom? Aparentemente, né, pelo que eu estou vendo aqui, ó, esse stake VISC pode ser que o fundo seja dono de 100% desse shopping. Porto Velho Shopping, o fundo seja dono de 49%. Campinas Shopping, o fundo seja dono de 55%. Shopping Praia Costa, o fundo seja dono de 98%. Acredito que talvez seja isso, tá? E aqui a gente vê só que o quanto que esses ativos representam para o resultado do fundo. Então aqui a gente vê um por um os shoppings que o fundo participa. Vou passar aqui rapidamente, que a gente já tinha olhado naquela contagem, tá? E eu sugiro que se você tiver interesse no fundo, você vai olhar um por um esses shoppings aí, para você tentar identificar, ver o que você acha a respeito desses ativos, né, se você considera que são bons shoppings ou não, para você ter uma noção melhor em que o fundo está investindo os seus recursos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere ir lá no canal Mu Notícias e se inscrever para nos ajudar. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I never answer to no, man, I still go, 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 go. Hustle hard, hustle every single